Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. João capítulo 19. Versículos do 1 ao 42. Vamos à leitura. Pilatos, pois, tomou então a Jesus, e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam, em salve, Rei dos Judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora, e disse-lhes, eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, clamaram, dizendo, e crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós, e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo, e se soltas este, não és amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão César. Então, consequentemente entregou-lhe, para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus, e o levaram. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas, o Rei dos Judeus, mas que ele disse, sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe e mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse,
disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-a num esopo, lhe achegaram à boca. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, tu que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, daquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratas de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. João capítulo 20. Versículos do 1 ao 31. Vamos à leitura. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: e mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: e mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: e Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: e Maria? Ela, voltando-se, disse-lhe: em Raboni, que quer dizer em mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: Pai seja convosco.
E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: O Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, e disse-lhe: E Senhor meu, e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.